Sejam bem-vindos ao Retrovisor Político, o seu resumo dos temas mais relevantes da semana. Executivo e Legislativo negociam a votação das prioridades do governo. Os Estados Unidos oficializam tarifas sobre o aço. O TCU questiona o programa Pé de Meia. Lula entra em novo embate com o IBAMA sobre o petróleo na Foz do Amazonas. Meu nome é Natália Kiel e fica por aqui que eu te conto tudo o que aconteceu. A negociação entre Executivo e Legislativo sobre a pauta deste ano movimentou Brasília. Fernando Haddad e outros ministros do governo encontraram com os presidentes da Câmara e do Senado para tratar sobre a agenda prioritária para 2025 e 2026. Além dos projetos da área econômica que já foram apresentados na semana passada, o governo pede agilidade na aprovação de algumas pautas. São elas: idade mínima para a aposentadoria dos militares e o projeto que tipifica e pune os devedores contumazes. No Senado, a sinalização foi positiva. Davi Alcolumbre diz que vai dar andamento às medidas ainda no primeiro semestre. O vice-presidente da Arco, Cristiano Noronha, avalia que o governo ainda deve ter alguns desafios para aprovar essa lista de desejos. Obviamente que o governo não vai conseguir avançar em toda essa agenda, até porque a oposição também tem a pauta dela e vai tentar barganhar isso. E essa pauta da oposição, por exemplo, inclui a questão da anistia, inclui mudança na lei da ficha limpa, isso sem falar também em eventuais mudanças nas regras das eleições para o próximo ano. Como diz a Constituição, qualquer alteração nas regras da eleição do ano seguinte tem que ser aprovada um ano antes, ou seja, até outubro desse ano. Passando agora para a política internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio. A decisão afeta diretamente o Brasil, que é um dos principais fornecedores. O analista da Arco, Pedro Carvalho, comenta como o Brasil está lidando com o tema. O vice-presidente Geraldo Alckmin enfatizou que o importante é manter o diálogo aberto e o Haddad, ministro da Fazenda, minimizou o impacto do anúncio, relembrando que a medida não é apenas contra o Brasil e que alterações tarifárias são comuns no comércio exterior. Além disso, acho que vale lembrar que no primeiro mandato de Trump, ele também anunciou tarifas similares e acabou voltando atrás em poucos dias, isentando alguns dos países afetados, dentre eles o Brasil. O que sugere que, nesse primeiro momento, uma postura de diálogo pelo governo brasileiro pode ser mais interessante do que uma retaliação direta. O governo Lula enfrentou algumas dificuldades com o Tribunal de Contas nesta semana. O TCU travou parte dos recursos destinados ao programa Pé de Meia. Isso porque o dinheiro do auxílio estudantil não estava previsto no orçamento. No final, o TCU liberou o pagamento, mas agora o governo tem 120 dias para incluir os valores na lei orçamentária. O analista da Arco, Marcos Queiroz, comenta a relevância do programa. A liberação do programa Pé de Meia pelo TCU é uma boa notícia para o governo, porque se trata de um programa com grande apelo social em que o governo federal aposta muito e porque enfraquece politicamente o pedido de impeachment apresentado com base em eventuais irregularidades cometidas na execução do programa. Obviamente, a oposição não vai se dar por vencida e vai continuar insistindo na tese da pedalada fiscal, mas a chancela do TCU, mesmo que momentânea, enfraquece esse movimento. Nessa semana, a disputa da extração de óleo na Foz do Amazonas teve um novo capítulo. Lula criticou a demora do IBAMA em liberar as pesquisas na região. A pressão do governo foi criticada pela Associação dos Servidores da instituição. O analista da Arco, Gabriel Jubran, detalha o que está em jogo nessa disputa. O dilema do governo Lula nessa situação é que, de um lado, a ministra Marina Silva e o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, buscam segurar essa exploração de petróleo pelo risco de acidente ambiental envolvido e pelos danos à fauna e à flora. Porém, do outro lado, a exploração de petróleo ela gera muitos recursos para os estados e a pressão política é muito grande. Inclusive, tendo como um dos principais atores o próprio presidente do Senado e o senador Randolfo Rodrigues, que deixou o partido Rede, da Marina Silva, justamente por conta dessa disputa e agora é filiado ao PT. Esse foi o Retrovisor Político,
o seu resumo dos temas mais relevantes da semana. Um ótimo fim de semana e te esperamos na semana que vem.